Ah, Professor, que maravilha. Tudo tudo bem? jóia? Tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha, querido. Tá me ouvindo bem, professor? Tá ótimo o áudio. Tá uma chiadinha Tá? assim bem no fundo, mas tá muito bom, dá pra entender. É? Tu acha que tá muito E alto? você? Não, tá bom. Você tá me Tá escutando? bom, né? Eu tô escutando super bem. Ah, então tá Então, ótimo. pessoal, quem quiser aí dar algum comentário sobre como tá o áudio, aí pode fazer. E vamos chegar, Isso, é gente. Acho bom. que vai ser uma live bem legal aí. Tema pouco visto aí nas lives, mas eu acho que é um tema que a gente pode começar a ficar mais acostumado, porque quando nós trazemos a simbólica dos filmes, né, nós conseguimos trazer esses exemplos que nós vemos nos filmes, que é tudo muito romanceado, adaptado, mas ali tenta se vivenciar, de certo modo, o drama, que é, por exemplo, um conflito de guerra, e nós fazemos de modo anacrônico, trazendo para a nossa vida, trazendo de modo análogo às situações que nós encaramos na vida, a gente pode, com uma riqueza de percepção, de detalhes, realmente crescer muito com essas análises. Então, a gente vai falar um pouco sobre o Platoon, né? Clássico filme do Oliver Stone, filme que é vencedor do Oscar de 1987, né? Ele é um filme de 86, vence o Oscar de 87, grande elenco, com William Dafoe, me ajuda, professor, Tom com Berenger, Tom Berenger, o Charlie Sheen, Charlie Sheen. Tem umas pontas do. Tem o Johnny Depp, Johnny cara, Depp, fazendo. Johnny Depp, Forrest Whitaker. aquele elenco fantástico. Como é É. comum os grandes filmes assim da década de 80, o pessoal calibra no elenco, né? Então é muito comum isso acontecer. E No- filmaço para quem não viu. E é um filme que ficou muito esquecido, muito esquecido. Na verdade, é um filme que por anos a gente conseguiu ver muito pouco aí na televisão, nesses programas que passam filmes, ficou parado, ficou esquecido, e que eu acho que é um filme que vale muito a pena a gente voltar a ele, por toda a simbólica do conflito, simbólica psicológica, moral, filosófica, mas também pelo componente histórico do filme, que é muito interessante. Vou deixar um pouquinho com o senhor, professor. Ok. Então, primeiro é uma honra aí me senti honrado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Nós nos conhecemos há pouco tempo pela própria internet, né? E me Exatamente. senti, e me senti muito honrado. Acho que você exagerou um pouco nas palavras aí na minha apresentação, mas eu creio que a gente vai conseguir fazer um belo de um trabalho aqui nessa live de hoje. Né? O meu nome é Roberto Varela, sou professor há algum tempo de filosofia e sociologia na educação básica. Né? Eu tenho formação acadêmica em filosofia, tenho uma pós-graduação em religião comparada pelo Mosteiro de São Bento, mas, independente de titulação e essas coisas, o mais importante é que a gente tem sempre a inteligência aberta para buscar o conhecimento, né? Para buscar a verdade. E eu achei interessante a sua proposta de análise de filmes, porque poucas pessoas se dão conta de que o filme ele faz parte daquilo que nós chamamos de arte. E uma das finalidades da arte, talvez a principal finalidade, é alimentar o nosso imaginário. Né? Para quem não sabe, o nosso imaginário é uma matéria-prima para a nossa inteligência agir. Né? Se a gente tem uma matéria-prima muito escassa, muito limitada, a nossa inteligência não tem com o que trabalhar. E aí, obviamente, ela acaba forçando a imaginação a criar coisas que nada tem a ver com a realidade. Então, a arte ela nos dá esse substrato, né? Nos dá essa matéria-prima. Né? Ela alimenta o nosso imaginário. Eu costumo dizer, inclusive, para os Uhum. meus alunos, que o indivíduo que vê muitos filmes ou lê muito livro de literatura, ele tem um imaginário enriquecido a tal ponto de, inclusive, prever situações, entender melhor as circunstâncias que acontecem na própria vida real. Né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, você... Pode falar? Posso dar um só. Existem Lógico. situações que nós nunca vamos viver, que nós nunca vamos ver, né? Existem pessoas, tipos humanos que nós nunca vamos conhecer. E o personagem da literatura ou o personagem do cinema, ele é capaz de fazer com que a gente tenha contato com esses tipos humanos, é capaz de nos jogar em situações de realidades
nunca antes vista, ou que nós nunca passaremos. E quando de modo parecido, de modo análogo, a gente cai numa situação dessa, bom, a gente talvez tenha uma saída, porque o nosso imaginário está enriquecido pelo personagem, Perfeito. pela história, né, por tudo aquilo que a gente acabou acompanhando. Perfeito. Porque o que acontece é o seguinte, a vida humana, ela só pode ser compreendida através de uma narrativa. Se eu peço para você contar a sua história, eu pergunto assim, quem é você? Você vai começar a explicar sobre você mesmo através de uma narrativa, através de uma história. E é nesse sentido que a literatura e o cinema entram, né? Eles sempre estão contando uma narrativa humana, né? Obviamente, tirando aqueles filmes ruins, onde traça lá a vida de um animal como se ele fosse inteligente e tivesse características humanas. Mas, na maior parte das vezes, os bons filmes são narrativas humanas. E como são narrativas humanas, eles trabalham em certos modelos, que são arquétipos. Então, por mais que a situação circunstancial nós nunca possamos vivê-la, ainda assim o arquétipo permanece. Então, nós podemos pegar aquela narrativa do filme e usar como modelo na nossa própria vida. Não é isso? Certo. E quando a gente, por exemplo, trabalha um filmaço desse, que é o Platoon, que você apresentou muito bem, é um filme de guerra. Aí você pensa, pô, quando é que eu vou para a guerra? Nunca, possivelmente. Possivelmente eu passo a minha narrativa inteira de vida sem entender o que é guerra. No entanto, os arquétipos humanos ali presentes, as narrativas presentes, têm tudo a ver com a nossa narrativa. Porque nós também somos seres humanos, de algum modo, né? Então, eu acho que isso fica muito claro. Então, a gente tem que se aproveitar, né, do cinema e da literatura para fazer isso. Quem não se aproveita disso está perdendo tempo vendo filme, né, e lendo livro, não é isso? Exatamente. E, professor, os filmes de guerra, eles têm uma característica, assim, especial, peculiar, nessa visão arquetípica, que é o ser humano em situação extrema, né? É o ser humano em situação ali total. Eu preciso estar ali completamente. Quer dizer, nada mais é importante, nada mais tem o mesmo valor do que a minha necessidade de sobreviver, a minha necessidade de permanecer, a minha necessidade de colocar todos os meus valores em xeque agora, porque eu não sei se eu terei o próximo instante. Perfeito. E essa realidade do filme de guerra, ela é tão pouco assim valorizada hoje, eu percebo assim, tão pouco assim explorada, que cada vez mais nós entramos em situações conflituosas em nossas vidas, nós achamos que aquilo é o máximo de situação conflituosa que é possível que alguém esteja, certo? E naquele instante nos faltam elementos, nos faltam o próprio imaginário para que nós tenhamos assim a tranquilidade de talvez encontrar uma saída, né? Quando pessoas em situações muito mais extremas, muito mais graves, muito mais difíceis, muito mais imorais. A gente às vezes acha que a gente está sendo tratado com alguma imoralidade, com alguma injustiça. A guerra não quer saber sobre isso. A guerra não quer. O teu combatente, o teu inimigo combatente, ele não quer saber se a tua arma funcionou ou não funcionou. E não é um paintball, né? O paintball tenta ilustrar um pouco isso até. Mas ele está ali para te matar e tu precisa estar atento para não morrer. E essas situações, elas conseguem nos trazer, muitas vezes, para a realidade. Assim, ó, eu vivo um aspecto da realidade humana. Aqui hoje no meu apartamento, né? Conforto, tal, tomando minha aguinha, certo? Isso é um aspecto da realidade. Quer dizer, o que pode acontecer? Que faltar luz, nós não conseguimos continuar a live, a minha água virar e não vai acontecer muito mais do que isso. Isso pode me deixar em situação assim muito ruim, muito deprimido por isso, mas isso é um aspecto muito pequeno da realidade humana. E quando eu não conheço outros aspectos, quando eu não conheço outros extremos da realidade, eu mergulho nesse de cabeça e isso para mim me tira, me descola da realidade. Perfeito. Ué, se você observar bem, os filmes de guerra, como você bem disse, são situações extremas. Se você analisar a história da filosofia, por exemplo, você vai pegar lá um personagem muito famoso da filosofia, que é Sócrates. Ele diz que a filosofia se inicia com a percepção da morte.
com a percepção Sim. da morte física. Porque você começa a saborear o seu eu mais verdadeiro. Porque como você não tem para onde correr, você está encostado na parede, na situação extrema, você está ali entre a vida e a morte física, o seu eu verdadeiro aparece. Ele vem à tona. Então, se você levou uma vida de merda até ali, o seu eu vai se apresentar como uma merda. Se você teve uma vida digna até ali, o eu verdadeiro aparece florido, ou seja, belo, verdadeiro, bom. Então não tem saída, né? O grande escritor Tag Hacé, outro grande pensador, ele dizia o seguinte: o único contato que nós temos real, o contato real que nós temos com nós mesmos, é nós nos imaginarmos em cima de uma tábua, flutuando no mar revolto. Porque lá naquela hora não tem para onde correr. E lá naquela hora toda a sua narrativa vai vir à tona. As pessoas não estão de brincadeira quando elas dizem e narram que quando elas passam por uma situação extrema, que elas quase morreram, o filme inteiro da vida passou na cabeça dela. Isso é verdade. A sua narrativa se apresenta. Então, meditar a própria morte é agir com autoconhecimento, é buscar o seu eu verdadeiro. E no filme Platão isso fica muito evidente. Se a gente observar bem o filme, o primeiro dado do filme, o nome, isso é sensacional. Cara, Platão, olha o nome do filme. Platão significa pelotão. Eu não entendo nada de pensamento militar, mas eu fui pesquisar. Olha a definição dada por pelotão, olha que coisa fantástica. O pelotão é a menor unidade militar sob o comando de um tenente e coadjuvado por um sargento. Então é a menor unidade militar. Então, claramente, o que o Oliver Stone está fazendo? Ele está fazendo uma analogia com o eu, com o indivíduo. Ele não está contando a história da Guerra do Vietnã. Isso é só um pano de fundo. Ele está contando a história de um jovem, de um indivíduo, que é o papel principal do Charlie Sheen. Ele é o pelotão. Ele é o pelotão. Taylor, né? O personagem, né? É Chris Taylor, acho que o personagem, se não me engano, o soldado do Charlie Sheen. Ah, sim, isso, Chris. Isso mesmo, Chris Taylor. Perfeito. Então, olha que interessante. Pode falar, pode falar. Não, exatamente isso. Quando nós vemos um filme de guerra, o primeiro aspecto a se desenovelar, quando nós começamos a ver, é tentar ver, será que nós estamos falando de um filme político? Claro que sempre tem um fundo político, porque a guerra necessariamente tem um fundo político. Outra coisa que eu não vou fugir aqui, eu já vou retomar para isso e já vou te entregar de novo, professor. Mas assim, quando nós vemos um filme de guerra, a gente às vezes tem aquela tendência de pensar assim: eu não vou ver um filme de guerra, meu Deus, que absurdo. Como pode alguém ver um filme de guerra? Meus queridos, a guerra, ela existe desde sempre, né? Não é o diretor que criou a guerra, ele está narrando e contando, através do seu roteiro, do seu enredo, uma situação real, uma situação que existiu, certo? E quando nós desejamos que as guerras não existam, isso não vai mudar em nada, porque as guerras existem e sempre existiram. E aí, então, dentro dessas situações, dentro dessas narrativas, a gente tem... Primeira coisa, aceitar, as guerras existem. E como o ser humano se comporta, o que é o ser humano lá dentro dessa guerra. Perfeito. Voltando para o aspecto do indivíduo, né, para o pelotão, como tu falaste, o filme, então, trata da unidade básica, da unidade primeira das relações humanas, do próprio indivíduo, que é ele mesmo, né? Que é o confronto dele consigo mesmo naquela batalha, naquela situação. E a gente vê no Platão o personagem do Charlie Sheen nesse confronto. Ele, no início do filme, ele lança a frase, uma das frases mais assim, emblemáticas do filme, que diz que como é que agora eu não vou ser tão preciso, talvez, mas ele diz que é impossível, né, ter razão, a razão existir no caos, certo? É possível que nós tragamos razão naquele caos. Aquele é o grande desafio dele, que ele percebe isso já desde o início. Existe um caos, existe uma desordem completa, e aí ele tenta, então, mergulhar profundamente em si e naquela situação toda para tentar se salvar, para tentar salvar sua razão, para tentar emergir daquele espaço onde ele está. Perfeito.
Porque a grande questão é a seguinte, ao mesmo tempo que o personagem principal do Charlie Sheen é o pelotão, a gente tem que imaginar todos os outros integrantes do pelotão como fazendo parte do seu interior. Me parece que ali, simbolicamente, dá para você fazer uma interpretação no qual os personagens do pelotão, ou seja, os personagens do filme, né, do pelotão em si, eles fazem parte de tendências da alma do personagem do Charlie Sheen. Porque se você observar bem, olha que coisa interessante. Isso aqui, quando você percebe no filme, você fala assim, caramba, que legal. O filme ele inicia com uma frase de Eclesiastes, que diz mais ou menos assim, ó, aproveite a sua mocidade. Porque depois, se você ler lá o texto na íntegra, porque depois Deus vai te julgar, vai te chamar para o juízo. Então aproveite a sua mocidade. Percebe? Então inicia com um jovem, com o retrato de um jovem, que seria a unidade mínima de ser humano, que é o indivíduo jovem, no meio do caos, que pode representar, obviamente, o mundo, como você bem disse. E a narrativa inteira do filme nada mais é do que o processo de maturação desse jovem. Ele vai ganhando maturidade durante a narrativa do filme. Ele vai ganhando maturidade. É muito interessante, porque toda vez que o personagem principal puxa a narrativa, ele fala através de cartas. Ele está conversando com a avó dele. Ele está relatando o que está acontecendo. Ele está mostrando o processo de maturação da vida dele durante a guerra. Até chegar ao final, você pegar a última frase do filme, que é a seguinte, dedicamos o filme aos homens que participaram da guerra. Então o jovem se tornou um homem adulto. O jovem se tornou um homem adulto. Olha que interessante. O inferno é a impossibilidade da razão. Exatamente. Que é a primeira carta que ele escreve para a avó, logo de uma semana de guerra. Ele fala, olha, não sei se eu vou aguentar aqui um mês, porque, cara, o inferno, esse caos aqui é a impossibilidade da razão. Deixa eu tentar me localizar. E aí, olha que coisa impressionante. Os movimentos da alma do personagem principal, eles são simbolizados por outros personagens. Porque, primeiro, você tem um tenente muito fraco, que não comanda nada. Não há o tenente, por isso há um caos. Não há ali a razão humana. Não há razão humana disciplinando os afetos. Não existe isso. O tenente é muito fraco. Ou seja, isso contribui com o caos ainda ser maior. E você analisa também nos sargentos todas as tendências da vida humana. Olha que coisa fantástica, todas as tendências da alma humana. A primeira tendência é o sargento O'Neill, que representa os prazeres, o concupiscível. Ele sempre gosta de um joguinho, ele sempre gosta de fugir do sacrifício, ele sempre está numa barganha, não sei se você lembra desse personagem, o O'Neill. Ele sempre está numa barganha para fugir do sofrimento, fugir do sacrifício, igualzinho o movimento animal da nossa alma, que é o concupiscível, que sempre está em busca do mais prazeroso. Percebe a questão? Sempre em busca do mais prazeroso. Isso é genial. E o Tom Berenger é uma outra paixão animal da nossa alma, que é o irascível, é a ira, é a raiva, é o enfrentamento da realidade bruta, da realidade material, da percepção sensível das coisas. E o outro sargento é o homem modelo, é o homem ideal, vivido pelo William Defoe, né? E que, inclusive, o nome dele é simbólico, é Elias. Elias, exatamente. Se você lê a narrativa do profeta Elias nas Sagradas Escrituras, você fala, tô entendendo agora. Você percebe? É alguém que está sempre buscando o ideal. Ele é o ideal, ele não erra. Ele não erra. Ele é ungido mesmo. Muito bom, muito bom. Muito interessante. Dessas comparações simbólicas dos personagens. E é muito verdadeiro isso. A gente esquece que esses textos eles são escritos para não deixar... Porque o filme tem 2 horas, certo? Eu não posso ter nada que sobre no enredo. Eu não posso ter nada que sobre no texto. Então tudo é amarrado. Basta que a gente perceba, tente mergulhar e que a gente preste atenção nisso. E a gente percebe isso claramente no filme, né? Então, e a gente percebe... Tu vê que o personagem do Charlie Sheen, o Chris Taylor, o soldado, ele começa a contar os dias que faltam de combate ainda para ele. Né? Então faltam 300 dias, faltam 200 dias. Tá. E os outros, que já estão há mais tempo, dizem que não contam mais. Nós não contamos mais. Né? Depois de um tempo você não conta mais. E isso é muito próprio da realidade humana. Quando nós estamos em situações
duras, pesadas, graves, difíceis, acompanhando, por exemplo, a enfermidade de um familiar no hospital, ou quando nós estamos passando por uma situação de um trabalho duro, que nós temos que realizar, enfim, tal. Nós contamos os dias que faltam, nós contamos as horas, porque isso é próprio da realidade humana. Aquela situação, ela não é a situação definitiva. Aquela situação não é a situação em que a minha alma vai se assentar. Eu sei que não é, mas eu preciso agora oferecer tudo o que eu tenho naquele instante. E a gente percebe que o personagem do Chris Taylor, ele faz isso muito bem. Ele começa a contar, mas depois ele mergulha completamente no Vietnã. Né? Depois ele já não... E é como nós fazemos. Né? Eu não fico... Por exemplo, assim, eu tenho umas coisas que... Tu não fica pensando o tempo inteiro nas parcelas da prestação do apartamento que tu tem que pagar. Né? Uma hora dessa, tu esquece disso e todo dia 30 tu vai lá e paga e pronto. É assim que funciona a vida. Tu não fica pensando o tempo todo no problema, na dívida que tu tens, no problema. Por exemplo, eu tenho um problema de ligamento. Quando eu pensar nisso aqui o tempo todo, eu vou pensar que o meu joelho vai se deteriorar, que a minha coluna vai estourar, e tal, que daqui a 20 anos eu tô com uma prótese aqui do quadril. Tá? Se eu ficar pensando nisso, eu enlouqueço, certo? Eu enlouqueço. Então, eu preciso estar ali e aceitar aquela realidade. Quando nós não fazemos isso, e aí é muito claro isso, fica muito claro. Em todos os filmes de guerra, e nesse filme com o diretor Oliver Stone, o Platoon, fica muito evidente, o soldado, o militar que não entra na guerra do Vietnã, ele morre. Ele tem a tendência a morrer. Ele assim, ó, quando não está com os dois pés naquela realidade, a chance dele morrer é maior. Exatamente. Porque ele ainda não abraçou aquilo que ele está vivendo completamente. Exatamente, perfeito. E isso é muito próprio da vida humana. Quando eu não consigo contemplar com qualidade todos os meus problemas, quando eu não consigo abarcar aquilo que é possível eu abarcar, que existe ao meu redor, contemplar, sopesar, ver o que dá para fazer e o que não dá para fazer, quando eu não faço isso, eu sou engolido, né, por uma surpresa, por algo que eu não esperava, certo? Aquilo pesa sobre os meus ombros, eu não consigo arcar com aquela responsabilidade, e o fracasso ele acompanha isso. Né? Quando nós fugimos da realidade, o fracasso necessariamente nos acompanha. Por favor, exatamente. Professor. Perfeito. E o interessante que você disse é que nesse processo de maturação do personagem principal, onde ele está tentando achar o seu centro, onde ele está tentando pisar firme no meio daquele caos, ele observa essas três forças. Ele consegue observar o O'Neill como alguém que só busca o prazer. Ele consegue perceber o personagem lá do Tom Berenger, né, que sempre está sempre agindo por ira, sempre com o pé fincado na guerra material. Né, ele não tem um sentido para a vida. O negócio dele é agir com a ira, né, para defender a própria vida. Ele só se importa com isso. E o personagem do Willem Dafoe, que representa mais ou menos aquele homem ideal, aquela razão que ordena, aquela razão que orienta. E aí eu queria destacar um ponto do filme que é genial, que eu acho que é o ponto chave para compreender o filme. Está mais ou menos no meio do filme, que é o ponto de conversão do personagem principal. O personagem principal, ele realmente pisa na guerra a partir desse ponto de conversão, que é o momento onde eles estão completamente estragados pela guerra e eles estão tensos, porque tem um monte de gente morrendo. Os amigos deles estão morrendo. E de repente eles chegam no vilarejo. E nesse momento do vilarejo, o único que não está presente é o personagem do Willem Dafoe. É a razão. É o homem ideal. É o sábio. O sábio não está presente. Então eles chegam no vilarejo com o impulso da concupiscência, que busca o prazer, e o impulso do irascível, que é a raiva desmedida. E eles entram no vilarejo. Chegando no vilarejo, só tem civil, só gente inocente. Mas eles não conseguem abarcar aquela tensão. E aí o personagem principal está no meio do prazer e da ira, da raiva. E aí começa a parte principal do filme. Eles cometem uma série de injustiças. Eles não estão mais entendendo o que é certo e o que é errado.
Eles não estão mais entendendo o que é o bem e o que é mal, porque não tem mais a ordenação da razão. São só os impulsos animais. E aí o Charlie Sheen, no meio disso, ele fala, caraca, o que eu estou fazendo? E aí chega o personagem do Willem Dafoe para tentar resolver a situação. Parem com isso. Então tinha soldados estuprando criança, tinha outros soldados matando todo mundo, sem nenhum tipo de critério. E chega a razão tentando colocar ordem na coisa. E ali o Charlie Sheen percebe. Ele percebe, opa, o personagem do Willem Dafoe, o Elias, ele representa o meu controle na guerra. Ele é o modelo que eu tenho que seguir. Eu tenho que puxar as rédeas do cavalo selvagem. Né? Muito bom mesmo. Realmente, aquela cena que o Tom Berenger comete um assassinato ali a gente está dando spoiler aqui do filme, mas é assim mesmo. Não tem jeito. Comete um assassinato ali na vila, né? E aquilo realmente tira eles completamente do eixo. E a gente percebe que quando não há a liderança moral, quando não há aquele que é capaz de trazer os jovens perdidos, né, para a realidade, para a situação completa ali, é um problema atrás do outro, é um desequilíbrio atrás do outro. E eles perderam o sentido ali. Eles perderam o sentido da vida. Chega um momento em que um deles diz assim, vamos matar todos aqui. Sargento, me autoriza a matar todos aqui, porque o que eu quero, agora é o que eu quero, me parece que é o que eu quero. Por quê? Porque o sargento, que era a autoridade máxima que estava ali, ele comete um assassinato e eles, como eles não tinham, né, não estava o Elias, eles não tinham realmente essa luz, esse personagem moral. A gente pode trazer, por exemplo, no Senhor dos Anéis, a gente tem o Gandalf, né? A gente tem alguns personagens que trazem essa luz, né? Como não tinha esse personagem, naquele momento realmente entrou num desequilíbrio. Porém, assim que ele entra em cena, ele manda parar tudo, ele confronta o personagem... O irascível... do Tom Berenger, né? Ele confronta o personagem. Claramente ele é um homem mais fraco, mais franzino, né? Mas ele não se interessa por isso. Ele vai para cima do grandão, do irascível, do fortão, do assassino, sem medo nenhum. Um diz o quê? Só que veja que interessante. Aí a gente vai entrar num outro aspecto, que é da própria bondade, da própria maldade do ser humano. Um diz o quê? O personagem do Tom Berenger, que é esse personagem irascível, esse personagem tomado pela ira, pela raiva, ele diz, eu vou te matar. E o personagem do Elias diz o quê? Eu vou te prender. Perfeito. E aí, existem situações, meus queridos, mais uma vez, Oliver Stone é fantástico nisso, porque existem situações em que quando nós entramos com a pureza do nosso coração, com a bondade, nós não estamos em mesmas condições que aqueles que estão prontos para matar, que aqueles que estão prontos para fazer o mal. Né? Mas nós não devemos deixar de estar ali mesmo assim. Por quê? Porque logo depois desta cena, o personagem do Charlie Sheen, ele impede um estupro. Tinham 3 soldados ali para estuprar uma menina, uma criança, né, uma menina, e ele valentemente espanta os soldados dali, né, tira eles todos dali, diz que eles são animais, que eles estão agindo como animais, que eles estão... e protege a menina, tira a menina daquela situação, porque ele foi iluminado pela coragem do personagem do Willem Dafoe, o Sargento Elias, que é esse personagem que traz a luz para a situação, que é esse personagem que rompe as trevas, né? E nesses momentos, como o professor disse no início, nos momentos em que não temos mais nada, aquilo que nós somos vem à tona. Nós não temos mais bengalas, nós não temos mais... O dinheiro não interessa ali. Não interessa se eles têm Ferrari, não interessa se eles têm ar-condicionado em todos os cômodos da casa, não interessa. Interessa é o que eles são. E aí nós vemos que aquele que tem uma vida
com um sentido, com um norte moral, ele rompe as trevas. E ele rompe as trevas do coração do Chris Taylor, do personagem do Charlie Sheen, que estava enuviado, que ele não conseguia mais enxergar para que lado ia. Mas vem a luz do personagem de Willem Dafoe e traz esse clarão rompendo as trevas do coração do soldado. É ali que começa a conversão dele. Ali ele começa a entender. Fala, opa, tem um sentido aqui, tem um sentido de vida. Eu não estou perdido, não. Tem um sentido da beleza, do bem, da verdade. Isso existe. Olha aí, tá o personagem do Willem Dafoe me mostrando, olha aí o modelo. Sabe, é Platão observando Sócrates. Pô, isso é um mestre. Eu larguei o teatro, eu quero fazer filosofia, eu quero seguir o mestre. É o clarão que irradia, sabe? Ali é a conversão. Ali ele ganha maturidade. Porque se você analisar bem, como a nossa amiga aí lembrou muito bem, a primeira carta que ele escreve para a avó, ele está meio arrependido. Ele falou, o que eu vim fazer aqui? Quer dizer, eu fui provar um negócio para o meu pai. A gente tem que lembrar que aquela situação histórica nos Estados Unidos é uma situação de muita riqueza, muita tranquilidade, muito conforto. Então, a gente não está mais vivendo no risco. Então, os adolescentes entraram naquela fase um pouco anterior à Guerra do Vietnã, numa fase de conforto, onde não tem mais risco. Então, quando ele vai para a Guerra do Vietnã, ele se assusta, né? Deixa eu lembrar, ainda nesse contexto, nós tivemos uma geração que lutou a Primeira Guerra Mundial, aí uma geração e meia, ou 2 gerações depois, o confronto da Segunda Guerra Mundial, e os americanos, é inegável a presença deles e o quanto aqueles homens fizeram diferença naqueles combates, né? Eles são os heróis da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, hoje não são aclamados até hoje, eles são heróis do país, né? E nós tínhamos uma geração já com conforto, mas o mundo virava. Nós tínhamos muita coisa acontecendo na final da década de 50, no Concílio Vaticano II, nós tínhamos muita coisa acontecendo ali, né? A Guerra Fria começa a ficar mais quente, né? Fazendo um trocadilho aí, e as coisas começam a acontecer. A gente tem... lembra que quem entra o presidente Kennedy morre em 63 e os americanos entram em 64 na Guerra do Vietnã, né? Com o presidente o Johnson, né? Isso, né? Isso. Então, o Kennedy morre em 63 e os americanos entram em 64 na Guerra do Vietnã. Entrando na Guerra do Vietnã, certo? A gente está vivendo um contexto em que o mundo está virando. A tecnologia está mudando, certo? É um contexto de mudança e o mundo vive, e os americanos vivem nesse gozo, dessa riqueza, dessa prosperidade de herança das guerras anteriores. E esses jovens já não tinham a mesma fibra moral, né? O presidente Lyndon Johnson, né? O presidente Lyndon Johnson não tinham a mesma firmeza, não tinham o mesmo brio moral que tinham os soldados das guerras anteriores. E eles entram achando que é brincadeira. Eles descem no Vietnã achando que é mais um jogo, que é mais um play, né? Que eles vão jogar ali e vão voltar para casa, mas eles chegam lá e vem a dura realidade da guerra. A dura realidade. Quer dizer, os americanos, sabendo que... Os soldados chegam lá sabendo que o poderio armamentício do exército americano é muito forte, é muito disparo em relação aos Vietcongs e ao Vietnã do Norte, né? Quer dizer, é uma vitória certa, mas não é o que acontece, né? As táticas de guerrilha dos Vietcongs tal, surpreendem os exércitos americanos e é uma guerra muito dura e muito longa, uma guerra que dura 20 anos. Uma guerra que dura 20 anos. E esses soldados, eles acabam pagando por isso, pagando psicologicamente, moralmente, com suas vidas, porque eles eram crianças, mentalmente, assim, podendo dizer assim, não tinham maturidade de homens e desceram na guerra, né, para provar alguma coisa para eles mesmos,
E, enfim, aquilo lá acaba. O Chris Taylor é um voluntário, né? Ele conta, né? Ele é um voluntário para guerra. E É como se ele interessante estivesse demais. procurando um sentido para a vida. Eu estou Uhum, procurando um uhum, sentido para a vida, então vou me voluntariar para ir para a guerra. É como se ele estivesse procurando um exatamente. sentido para a vida. Ele está perdido mesmo. É Exatamente. interessante. Quando a nossa amiga aí lembrou dessa frase da carta, você veja, olha só a primeira carta que é narrada no filme, tá? Eu vou ler um pedaço ipsis literis só para a gente localizar como é que o personagem principal está perdido. E ele está achando que a guerra é uma coisa e é outra. E ele se surpreende com isso e mostra também uma tendência a procurar o seu centro. Olha como é que é bela essa passagem. Olha o que ele diz. Um dia alguém escreveu que o inferno é a impossibilidade da razão. Uhum. É com que este lugar parece, o inferno. Eu já odeio tudo e só estou aqui há uma semana. Uma maldita semana, avó. E é interessante que ele se endereça à avó, mostrando ali também que ele está endereçando a alguém que sempre aprova o que ele faz, né? Que é o papel da avó, geralmente. Né? Que mostra que é um Exatamente. jovem que sempre teve uma vida boa, no sentido, né? O mais difícil Uhum. foi andar na frente da companhia. 3 vezes essa semana. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Um Vietcong podia aparecer na minha frente e eu não saberia. Eu estou muito cansado. Nós acordamos 5 da manhã, andamos o dia todo, acampamos por volta das 17, cavamos uma trincheira e comemos. Somos designados para uma emboscada ou para um ponto de observação na selva. É assustador, porque ninguém me diz o que fazer, porque eu sou novo. Ninguém se importa com os novatos. Nem querem saber seus nomes. Olha só que interessante, não tem identidade. Ninguém quer saber seu nome. Você é o novo, você é o jovem, você é o desorientado, você é o perdido. Né? Você imagina se não tem o personagem do Elias. A desorientação permanece para sempre. E continua, ó. A regra é que a vida de um novato vale menos, porque ele ainda não esteve em combate. Ou seja, ainda não viveu a vida, não ganhou maturidade. Dizem que se você morrer no Vietnã é melhor que morra nas primeiras semanas. A lógica é que você não sofre tanto. Se você tem sorte, fica no acampamento à noite e fica de guarda durante 3 horas. Dá para dormir 4 horas por dia. Mas você, na verdade, não dorme. O espírito está inquieto. Acho que não vou suportar isso durante 1 ano, vó. Acho que cometi um grande erro vindo para cá. Ou seja, ele chega com uma imaturidade completa, ele não sabe o que está fazendo. O personagem Elisa é sempre um clarão que dá um sentido. Por que eu estou dizendo isso tudo? Um homem, o que acontece, né? Quando você começa a analisar a realidade dos seres ao nível ontológico, ou seja, em que nível ontológico cada ser está, você observa que o homem, ele tem alguma coisa diferente dos animais. E uma dessas coisas é a vontade. O homem tem uma vontade, ele tem um eu verdadeiro. Os animais não têm liberdade porque eles não têm vontade. Eles são escravos do concupiscível e do irascível. Então, quando o homem não sabe agir com a própria vontade, ele também passa a ser escravo do concupiscível e do irascível. Não é à toa que o Charlie Sheen chama os outros de animais. Seus animais, vocês perderam o rumo, perderam o senso. Então é necessário recuperar esse eu, recuperar essa vontade para ordenar essas paixões. Né? Então esse momento do vilarejo ele é importante porque ele se converte. Ele percebe que existe dentro dele uma vontade forte, que é simbolizado pelo personagem do William Dafoe. É ali que você acha o sentido da vida. Um ser humano que não tem um sentido para a própria vida, que não percebe que os valores que alimentam a alma humana, né, que é norteado aí, simbolizado pela felicidade, que são o bem, a verdade, a beleza, os seres humanos que não se alimentam por esses bens imateriais, é um ser humano perdido. É um ser humano bruto, animalesco, definhado. É um ser humano que não age com liberdade. O mundo contemporâneo quer nos vender uma ideia falsa. Eles estão nos dizendo que a felicidade são os prazeres momentâneos. É a parte material grosseira. Que ter liberdade é agir escravo dos desejos. Não é. Agir com liberdade é viver de acordo com nortes puramente humanos. Como o bem, a verdade e a beleza. Somente isso traz a felicidade verdadeira e permanente. Então o filme ele deixa isso muito claro. Muito claro. No fundo, professor, no fundo o homem sabe disso. Por isso foge. Perfeito. Por isso Perfeito. foge do problema. Por isso foge das realidades adversas. Perfeito. Porque uma coisa um outro aspecto interessante que os filmes de guerra nos trazem, né, e não é diferente no Platão. O Platão até de maneira
Sabe que eu acho que o senhor já viu Além da Linha Vermelha, do Terence Malick? Excelente, excelente. Então, eu acho que ele se inspirou em algum aspecto, algumas cenas ali no Platoon, né? Com certeza. Porque eles, nesses dois filmes especialmente de guerra, eles deixam muito claro que os personagens, de certa maneira, eles se distanciam, aqueles que estão refletindo, se distanciam daquela cena cruel, daquela cena dura. De onde vem esse mal inteiro, esse mal, né? Santo Agostinho fazendo a pergunta, né? De onde vem esse mal? De onde vem essa crueldade humana? Como nós somos capazes de fazer isso? Essa pergunta ressoa, ela não é literal, ela não está ipsis litera ali, mas ela ressoa, né, em algumas cenas do filme. E um outro aspecto, esse filme ele não poupa cenas em que aparecem cadáveres, em que aparece o ferimento, certo? E, diferentemente dos filmes de terror, não é assim. Filme de guerra não é assim. Porque é um confronto com a morte. A morte é próxima. A morte, eu não sei se estaria... Quer dizer, o cara que estava comigo no alojamento hoje, ele está morto agora aqui do meu lado. E eu estou carregando o corpo dele para dentro do caminhão. Então, essa proximidade com a morte que os filmes de guerra nos trazem, que o Oliver Stone nos traz, em certos aspectos, até elevando, de certa maneira, fazendo a pergunta, né, trazendo a questão da finitude da vida e fazendo a pergunta de onde vem o mal, de onde vem esse mal, esse mal que nos causa um constrangimento interior. Porque a gente percebe até o personagem do Sargento O'Neill, que é um covarde, certo? Que é um covarde porque busca só os prazeres, não está preparado para situações duras de vida, né? Ele começa em certo aspecto na batalha a se perceber sozinho, né? Em quem ele ancorava a segurança dele, que era no sargento que faz o Tom Berenger. Exatamente, ele não está mais ali para proteger. Não está mais ali. E naquele instante, ele começa também a refletir: poxa, o que está acontecendo aqui? Né? Como é que eu vou sair disso agora? Como é que eu vou sair Fui descoberto. Então, esses filmes nos ajudam nesse sentido. Porque a morte é uma realidade próxima. E é uma realidade próxima, meus queridos. Nós caminhamos para a morte. Desde que nós nascemos. Meu filho, que está com 6 meses, está mais perto de morrer do que quando ele nasceu. E isso, mas que horror dizer um negócio desse. Mas isso é a realidade. Quando nós não trazemos esses pontos, quando eles são, assim, tabus bobos, porque essa é a realidade da vida humana. E agora você veja, né? O mundo contemporâneo pede para você pensar sobre tudo, menos sobre o fato mais real que existe, que é a morte física. Não, a morte física não pode pensar. Mas o que é isso? Olha, eu quase não acredito no Bluetooth, tá? Uma coisa para mim faria magia, tá? Agora, eu acredito na morte, pô. A morte existe. Entendeu? Então, assim, ó, o personagem, ele acaba nos trazendo isso como um reflexo para nós. A morte é real. Quando nós não temos outro aspecto a se pesar ali, ela fica mais real ainda. Mas diferente, por exemplo, né, do Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, onde, excelente livro. Quando todos estão cegos, certo? Quando todos estão cegos, José Saramago tem essa linha mais nihilista, mais pessimista. Quer dizer, ali só se evoca a bestialidade humana. E a falta de autores e a falta de sentido. Alguns autores, como o próprio Oliver Stone e o Terence Malick, no Além da Linha Vermelha, exaltam um outro aspecto. Quando o caos
ele se instala ali também a luz que existe em cada homem, ela pode brilhar mais do que aquelas trevas. Né? E talvez não seja só o caos. Talvez seja o início da redenção. Certo? E isso é a esperança no coração do homem que solta, né? que desabrocha naquele instante. Né? E isso a gente não pode perder. Essas narrativas nós não podemos deixar de contá-las, porque é assim que funciona a vida, de fato. Exatamente. Quando nos contam o contrário disso, estão nos tirando uma parcela da realidade. Né? O homem não é somente aquilo que a situação se montou. Né? Somente aquela besta, somente como tu fizeste a comparação da alma animal e da alma do homem. Não é somente aquilo que o meio propõe. Né? O homem ele tem um brilho natural, um brilho próprio, que é a alma humana. Né? A alma humana que é diferente da alma vegetal, que é diferente da alma animal, que ela pode compreender, ela tem a vontade, ela pode entender a realidade ao seu redor e fazer com que aquelas coisas não sejam necessariamente aquilo que parece que serão. Né? Isso é fantástico. Perfeito. E o momento final do filme também tem um símbolo maravilhoso, né? O final da narrativa é uma bomba jogada. É um clarão. É o momento da ceifa. Teve a narrativa, né? Todo mundo teve a oportunidade de crescer e maturar. Agora vamos dar um basta nisso. Vem um clarão, uma bomba. Acabou. Pum. Acabou. Quem sobrou, sobrou. Quem não sobrou, não sobrou. E foi o momento exato de você perceber qual foi a minha narrativa de vida. O personagem principal do Charlie Sheen, ele pode comemorar. Ele se tornou mais humano com a guerra. Ele passou por todos os processos. Ele passou pelo processo de conversão e agora veio a redenção. Agora ele está sendo carregado. Ele está sendo carregado. Ó. Agora ele está salvo, ele está fora da guerra. Entende? Ele falou, caramba, agora eu posso experimentar a maturidade de um homem. E é muito interessante esse símbolo trazido pelo Oliver Stone, né, que é esse clarão. É um clarão que dá fim a tudo. Né? É uma espécie de ceifa mesmo, para mostrar quem é quem. Quem é o homem. E é um clarão tão forte que, se você não está preparado, você entra no caos e não enxerga nada de novo. Você não está pronto para a verdade. É muito interessante. Um outro aspecto, professor. A batalha final se dá à noite. Perfeito. Certo? Perfeito. E a noite e a consciência humana, elas têm uma química. Elas têm uma simbiose. Necessariamente, a noite e a consciência elas se encontram. E quando vem a luz, parece que aquilo que foi vivido à noite é algo tão distante. Né? Não parece que é o mesmo universo, não parece que é a mesma atmosfera. Quantos de nós não passamos isso quando deitamos com pensamentos que nos tiram o sono, que nos deixam a paz, e aí o outro dia começa, as rotinas começam, a luz do sol toca em nós, e aqueles pensamentos eles já não são mais os mesmos, eles não permanecem. Por quê? Porque esse componente da noite e do dia, ele também é um símbolo interessantíssimo, que esse filme também traz esse aspecto. A batalha final, onde a parte mais animalesca daqueles homens, ela desabrocha, ela acontece, né? É no turno da noite. A grande batalha é no turno da noite. É onde eles acham que vão morrer, onde eles pedem o medo da morte. Né? O Chris Taylor ele pede o medo. É muito claro que ele tem um determinado momento, ele tem que deixar um bunker, porque ele percebe que os Vietcongs vão tocar uma granada ali. E tá ele mais um soldado. Ele percebe isso e ele sai dali. Mas se ele sai dali, ele vai estar exposto aos tiros. Mas ele sai e não quer saber. Ele não está mais com medo da morte. Né? Então, só que no outro dia, ele nem acredita que viveu aquilo tudo. Não é verdade? É o nascer da esperança. Renasce a esperança. Olha, que legal, eu tô aqui. E passei, tô maduro, tô aqui um ser humano formado. Olha, que interessante. Quantos de nós não passamos, às vezes, dias sem dormir direito, fazendo um trabalho? Exato. Né?
Exato. Então, para É o aproximar de sentido da alguns, esperança. o universitário às vezes passa dias fazendo um trabalho de conclusão, tal, parece que não vai acabar, mas termina aquilo ali, né? É isso aí. E por aí vai. Mas naquele momento, no outro dia, veio a luz. E a luz trouxe de volta algo que tinha ficado lá para trás, né? A noite era escura, sim, mas a noite passa. A noite fica para trás. O dia vem Perfeito. novamente. E isso dá aquele aspecto da dinâmica da vida, professor, né? A vida, ela é assim. A vida, ela é um sobe e desce. Sabe que quando nós falamos na medicina que o coração está fibrilado, certo? Ele aparece uma linha no monitor, certo? E fibra tem na origem o fio. A origem da palavra fibra é fio, certo? E quando nós estamos no fio, a vida já não é Perfeito. mais. A vida já acabou. Por quê? Porque a vida do monitor, o coração Precisa da batendo, ele atenção. sobe e desce, tem a oscilação. Então, esse aspecto da vida humana, da oscilação, da noite e do dia, do hoje sim e do amanhã não, isso tudo é um aspecto interessantíssimo que o filme nos traz também. E nós não Perfeito, podemos esquecer perfeito. disso. Essa narrativa, Nunca. a gente não pode esquecer nunca. Tem pessoas que hoje passam por situações de problema grave e elas dizem assim, meu Deus, eu não vou mais ser feliz, eu não vou mais restaurar minha felicidade. E não é... Calma, calma. Né? O dia A vida, renasce. ela tem a sua dinâmica. Exatamente. Perfeito, que ótimo. Fechou muito bem. É interessante que, ainda na cena final, ele começa a olhar a guerra de cima, né, do helicóptero. Saindo, né, ali da área de guerra, ele do helicóptero. Aí eles passam em cima do vilarejo. Aí ele lembra do vilarejo e diz, olha ali o local do crime. Olha que interessante. Agora que ele está enxergando as coisas, ele enxerga como crime. Olha a consciência mostrando para ele o seguinte, olha lá o que você fez. Ele está na posse do seu eu, da sua vontade. Ele se sente responsável por aquilo também. Isso é muito interessante. Agora, para você sobrevoar as circunstâncias da sua vida e enxergá-la como uma narrativa, é necessário todo esse processo de maturação. Sem esse processo de maturação, você não tem essa visão do alto, né? Exatamente. Então, e que fica muito claro para nós também, no fim do filme, é que o Chris, o personagem do Charlie Sheen, ele absorve um pouco de cada personagem. Perfeito. E o próprio sargento irascível, ele também fica aí a fatídica cena em que os dois sobreviveram à batalha. Um olha para o outro, né? Sensacional aquilo. Porque, na verdade, o irascível bem ordenado, ele é extremamente útil para a vida humana. E o concupiscível bem ordenado também é extremamente útil para a vida humana. O problema é quando você sonega a sua vontade do eu e passa a ser escravo dessas paixões. Porque, imagine você, se não existisse o irascível, o Charlie Sheen não combateria em guerra, porque você precisa de um pouco do irascível, mas ordenado. E interessante, parece que ali é um acordo entre eles. Fala, tá bom, agora você está mais calmo, agora você está ordenado. Parece que é um acordo entre a razão, né, o personagem do Willem Dafoe que se foi, que é a razão, que é a vontade, em acordo ali com o irascível. Finalmente achei o meu eixo. Finalmente achei o meu centro. Aquele olhar que ele troca com Tom Berenger, eu acho que sinaliza isso. Uma espécie de arranjo que foi dado ali agora. Né? Depois de tanto caos, o arranjo finalmente se concretizou, né? Exatamente. Professor, fantástico, assim, muito bom mesmo, muito bom. Tem vários aspectos, várias cenas a se analisar, assim, que a gente com certeza passou em branco aí. Um conselho que eu daria, né, por exemplo, aquele confronto na selva do Willem Dafoe com o personagem do Tom Berenger, né? Quando nós não estamos em pé de igualdade moral, é melhor que nós não combatamos. Quando nós não queremos a verdade, é melhor que nós, os dois lados,
é melhor que nós não combatamos sob pena de sermos assassinados, né? Se não fisicamente, moralmente, por exemplo, né? Porque veja que eles se encontram ali na floresta e o outro covardemente atira nele, né? Quer dizer, e ele não imaginava que isso ia acontecer. Ele sorri para ele. Ele sorri. É meu colega de guerra. Aquilo que passou, o confronto que eles tiveram, a briga. Isso. Disse, não, tá tudo certo. Não, só que não. Só que não. Né? Ele foi de fato sacrificado, né? Ele foi sacrificado. Exatamente. Até o jeito dele de morrer. Ele morre com os braços meio abertos e ele é sacrificado. Ele é um cordeiro doado. Ele foi dado para os Vietcongs. Ele foi cedido. Exatamente. Isso é impressionante também. O pessoal está dizendo que vai assistir o filme, e ó, tem que assistir mesmo. Tem que assistir, é um filmaço. Olha, eu vou contar para vocês, tem um filme no Facebook. Se tu botar no Facebook Patum, tem o filme inteiro. E aí, que beleza. É uma saída, certo? É uma saída. Facebook todo mundo tem. Então, assim, ó, baita filme, Platoon, vencedor do Oscar de 87. Nessa época, veja que a guerra do Vietnã ainda ressoa até hoje, mas na década de 80 ressoava muito, né, na sociedade americana. Então, esse pano de fundo, esse e outros filmes estão muito dentro dessa temática do Vietnã, desta época, né? Hoje não tem mais tanto, né? O que volta é sempre a guerra, o que volta é sempre a Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra, mas a guerra do Vietnã parou. Não tem mais muitos filmes sobre a guerra do Vietnã. Mas nessa época ainda ressoava muito, porque foi muito dolorido, né? Os americanos perderam em torno de 60 mil soldados. É muita gente para o exército americano e para o adversário, e para um nível de adversário de combate que era. Eles foram surpreendidos, né? E a guerra tem essa marca, né? Quando os líderes mundiais começam a guerra, eles não querem perder sob hipótese nenhuma. E eles continuam, e vai perdendo o sentido para aqueles que são os combatentes, né? O orgulho que rege a vida do jovem é o orgulho do exército americano que foi ferido nessa guerra. Né? Aquela soberba jovem foi ferida nessa guerra. Entendeu? Eles foram surpreendidos, como você bem disse. Só é surpreendido quem é orgulhoso, de algum modo, né? Exatamente. Muito Professor, bom. Quer trazer mais alguma perspectiva aí? Eu acho que tá ótimo. Acho que tá bem colocado tudo. Que maravilha. Agradeço aí, foi muito bom, muito boa conversa. Muito boa mesmo. Com certeza a gente vai estar em breve aí falando de novo, aí vou fazer outros convites para o professor. E, queridos, assim, ó, a gente nunca deve assistir um filme somente, quer dizer, um filme bom, né? Filme bom. Tem que separar livro bom, filme bom, não é tudo a mesma coisa, né? Então, assim, a gente sempre tem que separar esses filmes e tentar assisti-los de uma maneira não só recebendo aquelas imagens mas tentar ver quais são os símbolos que eles estão. Tentar ver quais são os paralelos, né? Geralmente, os grandes diretores, eles não pedem nada. O filme inteiro, ele tem algum sentido, ele tem alguma alusão, ele faz alguma analogia, certo? Ele quer dizer alguma coisa. É necessário treinar a inteligência para observar para além da forma sensível, para além da matéria bruta. É necessário treinar essa inteligência. E a filosofia é uma ferramenta para isso. Né? Eu aconselho muito as pessoas, pelo menos, tentarem, né, conhecer um pouco de filosofia. Não precisa ser filósofo, cara, mas conhecer um pouco de filosofia para ganhar uma técnica que é tradicional, uma técnica que vem da tradição de conseguir enxergar para além da matéria, de conseguir enxergar as analogias possíveis, de conseguir enxergar a complexidade de um símbolo. Né? É necessário treinar isso daí. É necessário mesmo. E aí o que acontece? Depois na tua casa, por exemplo, tu não vai botar qualquer quadro na tua casa depois que tu faz isso. Perfeito. Tu não vai botar mais qualquer enfeite. Todos eles vão ter algum símbolo, todos eles vão ter algum lugar. Né? Perfeito. Eu não vou simplesmente botar um quadro aqui na minha casa de alguém que eu não conheço. Né? É isso aí. Porque a realidade, nós começamos a compor, né, desta maneira o nosso ambiente,
como os diretores, como os grandes escritores fazem quando querem um espaço, quando querem um papel de leitor. Então é isso, meu querido. Muito obrigado, professor. Eu que Obrigadão, agradeço. Foi ótimo. Certo? Obrigado pela participação das pessoas, foi muito boa também. Muito obrigado pelas colocações. Luana, obrigado pelo convite. Obrigado. Valeu. Luana ela foi a Luana é uma amiga minha, só pra gente terminar aqui, ó. Que legal. E também tem um trabalho bem legal no Instagram. E ela consegue lembrar das coisas de uma maneira impressionante. E lembrar e escrever na mesma hora. Assim, que ótimo. A Luana sempre tem que estar nas minhas lives aí para nos ajudar. Certo? Beleza, beijão, que ótimo. Tchau, tchau. Feito. Tchau, gente. Um abraço. Abração. Até mais. Tchau, tchau. Vamos com Deus.